Olá, que bom que você está assistindo mais esta devocional semanal. Eu espero que Deus fale ao seu coração através dela. Nas últimas devocionais, tenho refletido sobre os 5 pecados que emperram a vida profissional, apontados por Max Geringer em uma de suas crônicas, feitas na Rádio CBN algum tempo atrás. E como esses pecados, esses erros, também se aplicam em outras áreas da nossa vida, tais como os nossos relacionamentos e a nossa espiritualidade. Hoje eu quero refletir sobre o terceiro pecado apontado por Geringer: instabilidade emocional. A instabilidade emocional é um problema comum na vida de muita gente, de muitas pessoas, independente da idade e da experiência profissional. Segundo Geringer, pessoas que num dia estão alegres e querem conversar com todo mundo, mas no outro se fecham como uma ostra e não admitem que alguém se aproxime, enfrentam grandes dificuldades para gerir a sua carreira profissional. Em outras palavras, a falta de estabilidade emocional ou inteligência emocional, como também é chamado, certamente pode emperrar, obstruir, atrapalhar a carreira profissional de muitas pessoas, inclusive de pessoas altamente qualificadas do ponto de vista técnico. Além do que, isso também interfere diretamente nos relacionamentos que as pessoas desenvolvem umas com as outras, em suas famílias, nos seus círculos de amizades. Muitos relacionamentos profissionais são desfeitos por causa da instabilidade emocional. Pessoas instáveis emocionalmente geralmente tomam decisões no calor das emoções e, consequentemente, tomam muitas decisões equivocadas. Quando as nossas emoções estão fora do controle, corremos o risco de perder coisas preciosas e pôr em risco relacionamentos importantes da nossa vida. Quem já não deixou escapar uma grande oportunidade por falta de estabilidade emocional? Quem já não tomou uma decisão equivocada no calor das emoções e depois se arrependeu? Como então podemos investir no nosso tempo para desenvolvermos equilíbrio emocional? Como desenvolver o equilíbrio necessário para enfrentarmos os momentos decisivos em nossa vida profissional ou em nossos relacionamentos? Eu tenho encontrado respostas para essas perguntas na espiritualidade cristã, pois é incrível perceber como o equilíbrio emocional está diretamente relacionado com o equilíbrio espiritual. Afinal, o nosso mundo exterior só terá sustentação para suportar todo o peso que sobrevém sobre nós se o nosso mundo interior estiver bem alicerçado. A espiritualidade cristã é um caminho de equilíbrio para a vida do ser humano como um todo e, consequentemente, para o desenvolvimento da inteligência emocional e relações mais saudáveis, seja no ambiente de trabalho, na família e na sociedade. Eu não estou falando de religiosidade ou mero ritualismo. Eu estou falando de crescimento espiritual genuíno que acontece na medida em que nos relacionamos com Deus através da fé. A fé nos fortalece. Na medida em que nos relacionamos com Deus através da oração, da leitura das Escrituras, da comunhão com outras pessoas, desenvolvemos uma visão mais realista de nós mesmos, de nossas virtudes e nossas limitações. Quando experimentamos o amor de Deus e percebemos que somos aceitos por Ele, nos tornamos capazes também de amar e aceitar o próximo. O equilíbrio espiritual, que promove também o equilíbrio emocional, é uma jornada, não uma atitude isolada. Mas essa jornada se inicia quando nos aproximamos de nosso Criador e buscamos pelas coisas certas. Deixe-me dar um exemplo. Em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, nós encontramos o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Perceba como a instabilidade está diretamente relacionada com a falta de fé e, consequentemente, com a falta de sabedoria.
Mas esse texto bíblico nos motiva a algumas atitudes que podem nos ajudar a desenvolvermos o equilíbrio espiritual, alcançarmos sabedoria e, consequentemente, equilíbrio emocional. Primeiro, o texto sugere que nós peçamos a Deus sabedoria através da oração. Então, peça sabedoria para Deus através da oração. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Esta oração é uma atitude de reconhecimento de que o nosso Criador é detentor de toda a sabedoria do universo. A oração não é um privilégio de poucos, mas um recurso de todos. Podemos falar com Deus em qualquer lugar e com nossas próprias palavras. Peça então sabedoria a Deus. Segundo Tiago, o autor desta carta, Deus deseja oferecer sabedoria a quem busca no lugar correto. Deus é um Pai bondoso que se alegra quando os seus filhos se aproximam para pedirem sabedoria, pois a sabedoria é algo importantíssimo para os relacionamentos de seus próprios filhos. Mas, aí vem a segunda orientação, peça com fé. Peça, porém, com fé, sem duvidar. A fé é o pressuposto básico para o estabelecimento de um relacionamento com Deus e para o desenvolvimento espiritual de qualquer pessoa. Não é por acaso que a Bíblia ensina que a fé pode mover montanhas. Francis Collins, médico e diretor do Projeto Genoma, ele, em seu livro chamado A Linguagem de Deus, ele conta que ele era um ateu quando trabalhava em um hospital nos Estados Unidos. Ele sempre achou que a fé era uma muleta que as pessoas usavam para suportar a dor e o sofrimento. Entretanto, com o passar do tempo, ele percebeu uma incrível diferença entre os pacientes que tinham fé em Jesus e os que não tinham, principalmente na maneira como eles enfrentavam a morte. Isso fez reconhecer que, se a fé era uma muleta que funcionava para quem tinha. A partir daí, ele começou uma jornada para entender a fé e acabou se tornando um cristão temente a Deus. Se você já identificou em sua vida que necessita de mais equilíbrio emocional para se desenvolver profissionalmente e mesmo para melhorar seus relacionamentos pessoais, que tal buscá-lo através da espiritualidade cristã? O ponto de partida para essa jornada é simples: falar com Deus através da oração, ouvir a voz de Deus através da leitura bíblica e da pregação e servir o próximo como expressão concreta de sua espiritualidade. Se você precisar de ajuda nessa jornada, se uma dúvida surgir enquanto estiver lendo a Bíblia, ou mesmo se você precisar de alguém para conversar sobre isso, estou à sua disposição. Entre em contato. Deus te abençoe e uma boa semana.